Bom dia a todos, é uma satisfação estar aqui nessa Casa de Leis, dividindo um trabalho elaborado pela Secretaria do Verde, Desenvolvimento Sustentável, pelos técnicos e que teve ampla participação pública, ainda em sede do Poder Executivo. Cumprimento a mesa, na figura do senhor vereador Cirilo, que preside a mesa, e na figura do secretário do Desenvolvimento Sustentável, Rogério Menezes, e secretário de Assuntos Jurídicos, doutor Mário Orlando. O projeto de lei, ele visa proceder a um divisor de águas. Como o secretário bem frisou, a nossa legislação de licenciamento ambiental ela é calcada no ato privativo do chefe do Poder Executivo, qual seja, o decreto. E, para tanto, por uma questão de ordenamento jurídico e legislativo, um documento desse porte necessita estar calcado numa lei, como bem encaminhado por essa Casa, através de uma lei complementar, porque ele trata de um assunto estratégico no desenvolvimento urbano e econômico da cidade, porque ele controla os empreendimentos, as atividades no que toca à questão ambiental. Então, o primeiro trabalho do projeto de lei foi dividir, que estava no decreto, no atual decreto 17.261, em o que é realmente objeto de lei e o que realmente vai ser objeto de decreto, ou seja, o que é competência, o que é parâmetros técnicos, prazos e procedimentos. Então, procedemos a essa adequação da estrutura jurídico-formal, tanto que o projeto de lei, vocês podem verificar que ele é muito mais enxuto do que o atual decreto, justamente porque dentro dos seus artigos estão o que realmente deve estar calcado em lei. Outra questão que foi trabalhada é a tributação. Como o secretário também afirmou, em 4 de fevereiro de 2010, foi publicado 2 decretos, um tratando do licenciamento ambiental e outro tratando do preço público. Esse preço público foi internalizado na mesma qualidade jurídica daquela praticada pelo Estado. Até porque, até o advento da Lei Complementar 140, os preços públicos praticados pelo Estado foram os mesmos do município. Portanto, houve esse decreto solidificando objeto tratado através de convênio com o governo do Estado através da municipalização do licenciamento ambiental. Com esse novo toar da Lei Complementar 140, os municípios ganharam força no que toca à sua competência de licenciamento ambiental e, portanto, de tributação também da taxa relacionada ao serviço prestado nas análises de licenciamento ambiental. E, portanto, esse projeto de lei complementar, ele retrata essa nova face da prestação de serviços. Evidentemente que internalizou a alocação dos recursos, tanto do poder de polícia relacionado ao licenciamento ambiental quanto de fiscalização ambiental, para o nosso fundo ambiental, que é o Fundo PROAMB. Esse norte foi mantido, até porque o fundo financia ações ambientais em nossa cidade. Todavia, aproveitamos essa oportunidade para rever alguns itens de cobrança, principalmente nas áreas verdes, harmonizando com os preços até então praticados no município. Outra questão que foi internalizada foi o alinhamento da fiscalização com o licenciamento ambiental. A Lei Complementar 140 trouxe essa missão para o município, no sentido de que aquele órgão que licencia também vai proceder à fiscalização, para conferir até maior qualidade no licenciamento ambiental. Afinal de contas, são medidas complementares. Então, esse projeto de lei complementar, ele harmoniza, alia e vincula o licenciamento com a fiscalização ambiental. Também pudemos internalizar formas de responsabilização para aqueles que praticam um dano ambiental. Todos sabem que quando há a prática de um dano ambiental, pelo artigo 225, parágrafo 3º da Constituição Federal, a tripla responsabilidade ambiental.
a responsabilidade administrativa, essa fica a cargo a nós, da Secretaria do Verde, que aplicamos sanções como multas, advertências e embargos. A responsabilidade civil, essa a cargo da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que promoverá as demandas cabíveis, a exemplo da São Pública, São Paulo, entre outras, e a responsabilidade criminal, que vai ficar somente privativamente a cargo do Ministério Público. De certa forma, é garantido ao município, ao invés de ajuizar demandas, lavrar ajustes com o empreendedor para que, ao invés de nós aguardarmos anos de demanda judicial ou apenas uma aplicação de multa, nós possamos retornar ao meio ambiente a sua situação original quando possível, ou penalizar com obrigações de fazer aqueles que provocam danos ambientais. E esse é o fim do termo de ajustamento de conduta. E aqui também é importante fazer uma diferença. Na nossa secretaria, nós lavramos termos de compromisso ambiental, que é aquele documento que internaliza as compensações ambientais, as ações mitigatórias também, isso no licenciamento ambiental ordinário. Para aqueles que descumprem a legislação, aí sim haverá uma medida mais rígida, uma medida agregada ao nosso poder de polícia, que é a lavratura de termo de ajustamento de conduta, que tem sua base na Lei de Ação Civil Pública. Também pudemos reordenar as atividades e empreendimentos sujeitos a licenciamento ambiental. Procedemos a alguns ajustes que nós entendemos importantes. Como vocês podem verificar, no lado esquerdo do quadro, há o objeto de licenciamento atual, aquele regido pelo Decreto 17/261 de 2011. E do lado direito, há um comparativo em relação ao que vai estar inserido no projeto de lei complementar 24/2012. Pois bem, em relação ao anexo 1, afeto aos empreendimentos imobiliários, nós mantivemos as linhas de porte de 1.500 metros quadrados para quase a totalidade do município e 750 metros quadrados para a APA. Note-se que no decreto 17/2061 nós aludimos apenas à APA Campinas, que corresponde a 1/3 do território, é significativa essa área. Todavia, na Secretaria do Verde existe um programa sistemático de criação de novas unidades de conservação. Neste programa, nós já pudemos criar a APA Campo Grande, que fica na Macrozona 5. E, portanto, o projeto de lei foi adaptado a esse novo TOAR. Ou seja, nós então alteramos a terminologia de apenas APA Campinas para áreas de proteção ambiental localizadas no município de Campinas. Nós inserimos desmembramento de glebas em até 10 lotes e condomínios com área de terreno menor a 50.000 metros quadrados em área urbana, também em consonância com o que está trabalhando a nova deliberação com o SEMA. Todos sabem que, paralelamente a esse debate, no Conselho Estadual do Meio Ambiente está se revendo a legislação afeta ao licenciamento ambiental de obras, atividades e empreendimentos de impacto local. Hoje, o Conselho está com a ajuda de vários órgãos, Governo do Estado, a ANAMA, entre outros, revendo essa legislação, e esses dois itens serão possivelmente internalizados nessa nova dinâmica. Mantivemos o anexo 2 relacionado à infraestrutura urbana. Mantivemos todo o teor do setor de áreas verdes, que é a intervenção em áreas de preservação permanente, APP, supressão de vegetação nativa e corte de árvores isoladas. Incluímos nesse rol a movimentação de terra. Note-se que no decreto 17/2061, a atividade de movimentação de terra estava vinculada ao anexo 1, empreendimentos imobiliários. E nós alocamos para o anexo 3, porque o seu procedimento ele é mais similar a esse conjunto. Em relação ao anexo 4, que são atividades potencial efetivamente poluidoras,
mantivemos o mesmo rol de atividades. Para quem pôde conhecer o projeto de lei, ele trabalha basicamente na sua estrutura com 6 sessões. A primeira sessão das disposições preliminares, onde nós procuramos alocar conceitos ambientais, até para tornar essa lei didática para quem a manuseia. Pudemos trabalhar na sessão 2 o licenciamento ambiental propriamente dito, os objetos, alguns documentos ambientais. Entendemos importante internalizar um procedimento simplificado para algumas atividades que merecem, digamos assim, maior celeridade e uma análise, digamos assim, mais simples. Tratamos que os prazos estabelecidos para as licenças serão regulamentados, porque entendemos que prazos são objeto de decreto, vinculação a outros órgãos. Procuramos também fazer uma divisão de competências, afinal de contas, o licenciamento ambiental também tem a função de se manifestar quando o licenciamento ambiental é de competência de outros entes federativos, a cargo do IBAMA ou da CETESB. Nestes procedimentos, nós emitimos exames técnicos municipais, os ETMs, e também houve previsão para essas questões nessa seção 2. Alocamos a taxa. Nesse momento de tributação também entendemos importante não só tratar de políticas de comando e controle, mas políticas de fomento e incentivos para empreendimentos, empreendedores, atividades que trazem no seu sistema produtivo ou na sua construção índices de sustentabilidade. E, portanto, aqui no projeto de lei pudemos contemplar incentivos tributários, incentivos procedimentais para aqueles que trazem, sim, sustentabilidade para a cidade de Campinas. Pudemos trabalhar em documentação, internalizamos também um procedimento atual que é a análise global de empreendimentos, e para isso, com a ajuda do nosso secretário Rogério Menezes, estamos investindo, inclusive, na espacialização do licenciamento ambiental, para que essa análise global cada vez mais se dê de forma qualitativa. Na seção 3, tratamos da fiscalização e aplicação de sanções, portanto, o Poder de Polícia Ambiental Municipal. Ali alocamos tipificações e penalidades, porque até então, por conta do convênio e do teor do decreto 17.261, nós praticamente tínhamos que trabalhar com a Lei Estadual 9.509, o que traz algumas tipificações que nem sempre são da realidade da cidade. Então, aqui nós pudemos discriminar as condutas lesivas ao meio ambiente. Como eu falei também, anotamos sobre o TAC, as competências dos fiscais, aqui dando maior concretude às observações. Na seção 4, tratamos da participação pública da sociedade, portanto, e nosso principal Conselho de Meio Ambiente, que é o CONDEMA. E aqui aludindo a controle social, publicidade, transparência, formas de audiências públicas, para nós podermos internalizar o princípio da participação comunitária e da consensualidade nos nossos procedimentos de licenciamento ambiental. Na seção 5, inovamos no sentido de alocar processo de desativação de empreendimentos, onde há uma comunicação, onde os fiscais podem verificar se aquela desativação realmente se concretizou de forma a não trazer danos ambientais para a nossa cidade. E na seção 6ª, das disposições finais e transitórias, formas de recurso administrativo, a fim de internalizar o contraditório e a ampla defesa, a necessária vinculação de nossas receitas com o nosso fundo ambiental, o PROAMB. Pudemos também incrementar parceria com a Guarda Municipal
nos procedimentos de fiscalização do licenciamento ambiental. A Guarda Municipal tem sempre sido parceira na defesa do meio ambiente da cidade e aqui então nós pudemos concretizar essa parceria formalizando no projeto de lei 24. E também, por fim, nós discriminamos as matérias que serão objeto do decreto regulamentador desse projeto de lei complementar e aludimos um prazo máximo de 180 dias para poder dar operacionalidade ao projeto de lei. Esse projeto de lei está publicado no Diário Oficial desde o dia 22 de outubro de 2012. Gostaria de compartilhar com os presentes também que consta no site da Prefeitura Municipal de Campinas, na Secretaria do Verde e Desenvolvimento Sustentável, todo o processo de discussão do projeto de lei 24/2012, suas audiências públicas, quadros comparativos, todos os documentos em que houveram contribuições, críticas, com todas as nossas respostas. É um material bastante denso e ele retrata o histórico da construção desse trabalho técnico que aqui se discute. Eu gostaria então aqui de agradecer e colocar uma frase do nosso secretário de Meio Ambiente, que assim que tomou a coordenação da pasta, nos deu a seguinte missão: que contribuir para o desenvolvimento sustentável de Campinas é uma premissa constante em nossas ações cotidianas, motivo pelo qual nossos esforços pessoais e coletivos são orientados pelo plano de governo, plano de metas e programa Cidades Sustentáveis, visando pelo crescimento econômico, social e humano, sem perder o norte da responsabilidade ambiental. E é nesse rumo que nós estamos seguindo na Secretaria e, evidentemente, na área de licenciamento ambiental. Bom, eu quero lembrar a todos que nós estamos realizando hoje a Comissão de Constituição e Legalidade, a 25ª audiência pública, que vai tratar, está discutindo o projeto de lei complementar 24/2012, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre os procedimentos para o licenciamento e controle ambiental de empreendimentos e atividades de impacto local na forma que especifica. Quero registrar a presença aqui do nosso colega vereador André Vanzulli, destacar que, em razão da qualidade e do nível das pessoas que estão aqui, público presente, para discutir esse importante tema, eu vou deliberar o seguinte procedimento. Inicialmente eu abro para os vereadores, por um período de 3 minutos, para que possam fazer qualquer questionamento ou pergunta, ou mesmo observação. Esgotados os vereadores, eu passo a palavra ao público presente, para que possa se utilizar. Será feito de uma única vez. Eu peço para que os interessados, quando for aberta a palavra ao público, possam ir ao meu lado esquerdo, ali no corredor, vai ter um microfone à disposição, vão formular as perguntas, todos numa sequência. No retorno, eu devolvo a palavra à mesa para que os secretários, o Rogério Menezes, ou mesmo a própria Andréia, que é diretora do Departamento da Secretaria do Verde, possam responder, estando os presentes, o público presente satisfeito com as respostas, eu devolvo aos vereadores para que possam fazer algumas considerações. Então, nesse momento, eu passo a palavra aos vereadores e eu peço para que leve o microfone sem fio ao vereador Paulo Búfalo.